Seja bem-vindo e bem-vinda ao ITT News desta quarta-feira, 11 de janeiro de 2023. Aqui você fica super bem informado com as principais notícias para o seu dia, através do nosso aplicativo ITT Play TV, do nosso canal no YouTube e também pela nossa TV por assinatura. Eu sou Bruna Carvalho e o ITT News está só começando. Wellington Dias e Rafael Fonteles discutem programas sociais para o estado do Piauí. Produção, coloca aí um posicionamento aí do Wellington Dias e Rafael Fonteles sobre essa discussão. Com alegria recebemos aqui o governador Rafael Fonteles, do estado do Piauí, com toda a sua equipe aqui numa reunião de trabalho, e aqui ele colocou todo o compromisso para trabalharmos de forma integrada. O governo federal, com o governo do estado do Piauí, claro, integrado com os municípios, com toda a sociedade, com o Ministério do Desenvolvimento Social, focado naqueles objetivos do presidente Lula com o social. O cadastro único como referência, onde possamos juntos aqui atender aos mais necessitados nas mais diferentes áreas, trazer para os direitos quem ainda está fora, garantir o Bolsa Família, garantir uma série de direitos, mas também com programas que melhoram a vida, habitação, água, energia, um conjunto de atividades e o principal, também integrado para a renda. É isso, ministro Wellington Dias. O Piauí, na sua gestão, se tornou referência no atendimento às pessoas vulneráveis, o Bolsa Família e tantos outros projetos correlatos que ajudam a dar dignidade às famílias. E nós queremos aqui continuar sendo essa referência, aproveitando a sua presença no Ministério, que vai conceder ao Brasil inteiro essa experiência. E o Piauí quer continuar sendo modelo para todos os projetos que o senhor desenvolveu aqui junto com o presidente Lula. Então, o Piauí está de portas abertas para fazer a política de desenvolvimento social como tem que ser, com um belo cadastro único, correto, e com todos esses programas adicionais que eu sei que o senhor vai fazer, para fazer a inclusão produtiva, a inclusão socioeconômica dessas famílias vulneráveis. Então, muito obrigado por nos receber e por fazer esse bem ao país. Foi o posicionamento do governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles, que já está ali fortalecendo uma parceria com o ministro Wellington Dias para programas sociais aqui para o estado do Piauí. Vamos de mais notícias. O governo detecta a ameaça de atos golpistas e pede reforço na segurança em Brasília. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva detectou novas ameaças de golpe em mensagens que anunciam uma mega manifestação nacional pela retomada do poder para esta quarta-feira em todo o país e decidiu acionar o Supremo Tribunal Federal. A reunião realizada na noite da última terça-feira no Palácio do Planalto, o gabinete de crise decidiu que haverá reforço da segurança em Brasília e em outras capitais, onde extremistas prometem fazer uma arruinada nas ruas. Ao citar as convocações distribuídas em cartões e aplicativos de mensagem para manifestação antidemocrática, a partir das 18 horas desta quarta-feira, o advogado-geral da União, Jorge Messias, pediu providências ao Supremo. E Brasília está lá se fortalecendo com a segurança para que não haja novas manifestações antidemocráticas. Aqui no estado do Piauí, a Secretaria de Segurança Pública também já enviou policiais para ajudar no reforço da segurança em Brasília. E Jeová Alencar no secretariado de Doutor Pessoa. O deputado estadual vai mesmo para o primeiro escalão da Prefeitura de Teresina. Só falta acertar detalhes da relação ao destino. Há 3 possibilidades. A Sencasp, que é a Secretaria de Assistência Social, a SEMEC, que é a Secretaria de Educação, ou uma pasta ligada a obras de infraestrutura. A operação política amplia a viabilidade do deputado de Teresina e atende a direção nacional do Republicanos, que é de manter o pastor Gessivaldo Esaías na Assembleia Legislativa. Jeová Alencar está
na sua peregrinação ali por Santa Cruz, deve finalizar a sua peregrinação ali por volta de domingo, que é uma peregrinação que ele costuma fazer todo início de ano, e ainda não respondeu aí como é que vai ficar, se ele vai para a Assembleia Legislativa assumir lá seu mandato como deputado estadual, ou se vai assumir uma pasta da Prefeitura de Doutor Pessoa. Mas o que tudo indica é que ele vai assumir uma pasta. A gente vai aguardar ali segunda-feira, quando ele retornar dessa peregrinação, para conversar com a gente, para saber mais sobre essa decisão de Jeová Alencar. E na cidade de Oeiras, um padre é afastado da igreja por suposto abuso contra adolescentes em Oeiras. Um padre foi suspeito das funções, foi suspenso de funções da igreja, após a denúncia de suposto envolvimento com um adolescente de 15 anos. Em Oeiras, um município distante a 200 quilômetros de Teresina. A informação foi divulgada por meio de nota pela Diocese de Oeiras. Dá para mostrar aí a notinha da produção. Aí a nota da Diocese informando ali, esclarecendo aos fiéis, que desde o momento que recebeu a denúncia do suposto envolvimento do padre, o Posidônio Ferreira Barbosa Júnior, com um adolescente, tomou as seguintes medidas. Iniciou um processo canônico, afastou o padre e exerceu atos que requerem o poder de ordem sagrada. A Diocese esclarece ainda que essas medidas não são uma condenação prévia, mas medidas cautelares fundamentais no Código do Direito Canônico, até que investigações sejam concluídas. O que eu tenho percebido é que nos últimos dias, padres, pastores, a gente está recebendo muita denúncia com relação a envolvimento com mulheres ou pedofilia. E aí a gente deve ter um cuidado e quando perceber algum ato desse tipo aí, denunciar para a polícia. E agora a gente vai para um breve intervalo comercial e daqui a pouco tem muito mais. Tornamos os nossos comerciais e agora a gente vai falar sobre a obesidade. Obesidade que é uma doença crônica que acomete boa parte da população brasileira. E recentemente foi aprovado uma medicação que promete aí ser um sucesso para quem está obeso. E para falar sobre esse tema, eu convidei o endocrinologista André Gonçalves. Tudo bom, doutor? Olá a todos. Tudo bem? Doutor, primeiro eu gostaria que o senhor falasse sobre a obesidade, como é que anda a obesidade no Brasil de um modo geral. Bom, acho que a verdadeira pandemia, não só no Brasil, no mundo, é a obesidade mesmo. É uma condição que é muito prevalente, a ponto da gente ter no Brasil, dados do Ministério da Saúde, do Vigitel, de 20% da população obesa. E mais ou menos metade da população com algum grau de sobrepeso, né? Então é uma condição que é frequente demais. E que não é meramente uma questão estética, né? Junto com a obesidade vem uma série de outras doenças, como hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares, como também artrose, problemas articulares. Então, junto com a questão do excesso de peso, vem uma série de problemas que aflige muita gente no Brasil. Doutor, agora eu gostaria que o senhor falasse dessa medicação que foi aprovada agora pela Anvisa, como é que ela atua, já está sendo disponível aqui no Brasil para a gente, nos nas farmácias, como é que está funcionando essa medicação? Bom, até antes de falar dela, é interessante dar um pouco do histórico do tratamento de obesidade, porque até pouco tempo atrás a gente tinha muito poucas opções que eram eficazes para tratamento de obesidade de forma segura, de forma duradoura. Então a gente tinha muitos remédios que tinham eficácia para perda de peso, mas que com muitos efeitos colaterais. O paciente muitas vezes não conseguia usar muito tempo, acabava tendo outros problemas. A grande vantagem dessa linha de medicações, né, que são os análogos do GLP-1, é que eles são bem mais seguros, bem mais eficazes, não só no curto prazo, como no uso prolongado também. Essa nova medicação, que é a semaglutida, ela já existe no Brasil para tratamento de diabetes em doses menores, né, que o nome comercial é Ozempic. A dose habitual para tratamento de diabetes é até 1 miligrama.
E o que foi visto é que em doses mais altas, ela tinha uma potência ainda maior para tratamento de perda de peso, né? Então, ela é aprovada agora para uso no Brasil até 2,4 miligramas, uma dose bem mais alta, e que o que a gente tem de estudos associados a isso é que uma eficácia na perda de peso muito grande, chega quase a 20% de perda de peso corporal. Então, para um paciente de 100 quilos, chega a quase a 20 quilos de perda só por causa da medicação. Então, é um resultado que realmente é animador. A gente ainda não tem no Brasil. Foi aprovado pela Anvisa, mas desde a aprovação da Anvisa até início de comercialização vai algum tempo, por questões burocráticas. Mas eu acredito que até o segundo semestre já esteja em todas as farmácias. Ela é aquela medicação que o paciente mesmo aplica na barriga, é isso? Isso. O nome comercial deve ser o Wegovy, pelo que eu vi, é o nome comercial nos Estados Unidos, eu acredito que eles não vão mudar. Seria uma injeção subcutânea uma vez por semana. É com agulhinha de insulina, uma agulha de 5 milímetros. Tende a ser bem tranquilo, com baixo risco de efeitos colaterais, tende a ter um bom resultado. Apesar de falar que a injeção, as pessoas às vezes se assustam, mas o tratamento de obesidade já tem outras injeções que são boas e que os pacientes foram bem. Ela vai funcionar acelerando o metabolismo, ajudando a emagrecer de alguma forma, inibindo o apetite da pessoa, dessa forma? Uma das grandes vantagens dela é que ela tem vários mecanismos de ação. O primeiro mecanismo de ação, no caso dela, é retardar o esvaziamento do estômago. Então, quem usa fica com aquela sensação de cheio o tempo todo. Come um pouquinho e não consegue comer mais. Ele não gera queima de gorduras, mas diminui bastante a gordura visceral, a gordura abdominal. Então, acaba tendo esse efeito também. E tem uma ação a nível de sistema nervoso central, né, a nível de cérebro, que diminui a fome e que aumenta a saciedade. Então, como são vários mecanismos de ação, ela tende a ser mais completa no seu modo de agir. Ela vai ser uma medicação acessível para a população, o preço dela? Como é que vai ser? Isso é bem difícil, eu acredito que não. Por dois motivos. O primeiro é porque é um lançamento no mundo, né? Então, normalmente as drogas, quando são lançadas, bem mais caras mesmo. Teve o próprio custo de desenvolvimento das medicações. Com o tempo é que cai patente, começa a ter concorrência, começa a melhorar. E outra é porque já no mercado americano ela é vendida bem mais cara, né? As que a gente tem aqui, por exemplo, a semaglutida de dose menor, já é um pouco mais cara. Então esse valor é difícil de ser acessível para a maioria das pessoas. Eu acredito que o governo não forneça de forma regulamentar, porque talvez tenha outras prioridades, né? A gente tem necessidade de medicações para diabetes, que não são fornecidas como deveriam, para hipertensão, para outras doenças que são bem mais evidentes. Então eu tendo a achar que essa, infelizmente, não vai chegar no rol de medicamentos que o governo vai fornecer, pelo menos por enquanto. Mas eu já fiquei assim um pouquinho alegre dos benefícios que ela vai fazer assim, no corpo, né? De ajudar nesse processo de emagrecimento. Afinal, obesidade é uma doença, né? E se a gente tem que começar a tratar, se cuidar. E para isso, doutor, como é que a gente pode se cuidar para não chegar a esse grau de obesidade? Você falou bem, a gente tem que tratar antes disso acontecer, tem que evitar que chegue, né? Então a primeira coisa é combater os fatores de risco. Eu não estou acima do peso agora, eu não estou tão acima, não estou obeso, mas você está sedentário, está se alimentando de forma inadequada, tem consumo excessivo de bebida alcoólica, a probabilidade de ganhar peso cada vez mais é maior. Então a primeira coisa é mudar o estilo de vida. Começar um programa regular de atividade física, todo mundo deixar pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, uma alimentação mais saudável possível, por mais que você chute o balde no fim de semana. Na segunda-feira vai buscar o balde, começa de novo. Tem que manter aquela regularidade. Mesmo que você um dia falhe, no dia seguinte tem que voltar para a linha, não é desistir. A medicação é um adjunto, ele ajuda bastante, mas não dá para botar todas as esperanças no remédio se o básico está faltando. Doutor, e quais são as outras doenças que a obesidade pode causar para quem já é obeso? Os males da obesidade? Além das que eu já falei, o diabetes aumenta muito o risco de alguns cânceres, por exemplo, câncer de mama, câncer de endométrio, o câncer de próstata é mais comum em obesos, aumenta o risco de artrose de joelho, como eu tinha mencionado, de tornozelo, mas também aumenta a apneia do sono, né, a questão dos roncos, uma série de doenças, aumenta a chance de distúrbios respiratórios pela própria restrição que a obesidade abdominal causa na expansão do pulmão. Então, o leque de doenças que vem junto com a obesidade é muito amplo. E
que esse início de ano aqui é uma oportunidade, assim, é uma boa para a população já começar, quem já começa com gás, vou fazer metas, espera ainda, eu vou emagrecer, é uma boa, né, doutor? E já começar indo ao médico, ao endocrinologista, fazer aquele check-upzinho, né? Para começar já... Sim, com certeza. As metas que você não cumpriu ano passado, já foi, vamos começar de novo, tá? A vantagem do ano virar é essa, é ano novo, vida nova, metas novas, mas vamos tentar fazer metas factíveis, né? Não adianta ninguém pensar que, não, esse ano eu vou perder 40 quilos, não é assim. Vamos tentar ser o mais regular possível, tentar uma meta mais reprodutível, né? Por exemplo, focar em perder 2, 3 quilos por mês. Ah, doutor, mas só 2 quilos? 2 quilos não é nada para mim. Mas bota 2 quilos por mês em 6 meses, já são 12 quilos. Então, se você faz uma meta mais factível, mês a mês, você tende a ter metas mais reais na cabeça e tem mais chance de não se desmotivar, né? Olha aí, gente, vamos começar aí cuidando da saúde, iniciar agora, já, dia 10 de janeiro, aliás, dia 11 de janeiro, e aí já está começando aqui a pensar em se cuidar. Agora há pouco, nos bastidores, eu estava conversando aqui com o doutor. Doutor, vou já agendar uma consulta com o senhor, já para começar minhas novas metas aí, de querer fazer alguns exames específicos, porque o endócrino, ele é bem mais... doutor, eu costumo ir primeiro no endócrino, depois eu vou no nutricionista, que aí já faz logo aquele check-upzão geral, é isso? Estou indo no caminho certo, primeiro no endócrino. Eu acho que o tratamento deve ser multidisciplinar mesmo, com nutricionista, eventualmente com preparador físico, alguns pacientes vão precisar de psicólogo. Então, é interessante que seja realmente multiprofissional. A vantagem de começar pelo médico é que a avaliação médica já incluiria o que for necessário de exame laboratorial, se tem alguma outra doença associada, já se tenta resolver de forma mais direcionada, mas é fundamental a presença dos outros profissionais. Quanto mais multidisciplinar, mais chance de sucesso mesmo. Doutor, o senhor percebe que aqui no estado do Piauí as pessoas estão se cuidando mais, estão procurando mais ajuda médica? Assim, acho que a ajuda médica as pessoas sempre procuraram, mas a gente tem muito uma questão cultural. O lazer no Piauí, em Teresina particularmente, é muito associado à comida. Confraternização em restaurante, a gente talvez tenha poucas opções de lazer que não estejam envolvidas com comida. A gente tem também nossa questão cultural, a nossa alimentação aqui é muito rica em carboidrato, muito rica em massa. Então, faz um pouco parte da nossa cultura viver um pouco ao redor da mesa. Então, talvez a gente tenha que melhorar um pouquinho essa questão do ponto de vista cultural. Verdade, doutor, o senhor falou aí. Eu comecei a imaginar, mas é verdade, a gente sempre vai a restaurantes, final de semana é churrasco, é cerveja. Sim. Tem muito isso aqui no Brasil, né, pra gente. E aí dificulta um pouquinho pra gente emagrecer. E aí, às vezes, né, conquistar aqueles quilinhos indesejáveis que a gente não quer ter, né? É verdade, é difícil. Doutor, agora para finalizar, eu gostaria que o senhor colocasse aí suas colocações sobre as pessoas começarem a querer cuidar aí para não chegar na obesidade. O que eu deixaria de orientação final para todo mundo é que, primeiro, como você já falou, obesidade é doença crônica, como pressão alta, como diabetes, é uma coisa que não se para de tratar. Então, se você começa a fazer e para, o teu benefício se perde, você tende a voltar a ganhar o peso. É como se você andasse o tempo todo numa escada rolante ao contrário. Você tem que continuar caminhando para ficar no mesmo lugar. Se você para, a escada te leva. Então, é pensar no tratamento contínuo. É não ter vergonha de tratar. É doença, não é preguiça, não é falta de motivação. É difícil mesmo. A obesidade é uma doença difícil de tratar, é crônica e você precisa encarar de forma normal. Sem estereótipos, sem vergonha de tratar isso, né? E caso você desistiu da outra vez, ou de vezes anteriores, não importa, vamos começar de novo. Não importa o que foi para trás, como você mesmo disse, o ano virou. Então, vamos começar de agora e que a partir de agora não se desista mais, que se mantenha, mesmo que seja devagar. Devagar e sempre é melhor do que uma grande perda inicial e depois um resultado todo abandonado. E cuidando agora da nossa saúde para quando chegar na velhice, por exemplo, eu tenho 35 anos, chegar assim num grau mais velha, 65 anos, está bem, não é isso, doutor? Claro. Saudável, com condicionamento físico legal, para poder seguir a vida, não é isso? É isso aí, a ideia é você morrer jovem, mas o mais tarde possível, né? Que você chegue bem.
esteja bem. Pois é isso que eu estou pensando. E aí eu acredito também que o nosso telespectador também quer cuidar da saúde, quer chegar aí na velhice se sentindo bem. Eu vejo várias pessoas assim, hoje em dia mais velhos, assim, 65 anos, idosos. Tem alguns que têm um condicionamento físico muito bom, que estão assim, se cuidando desde o início para chegar ali na velhice já muito bem. Tem gente que está melhor do que com uma pessoa de 35 anos, eu já vi. Sim, exatamente. Tem muito isso aí. Tem muito isso, né, doutor? Pois, doutor André, eu agradeço sua presença aqui no nosso programa, no TT News. E aí, depois a gente pode falar sobre outros assuntos também ligados aí à sua área. Tranquilo, para mim vai ser um prazer, estou sempre às ordens. Obrigada, doutor. Aí falamos com o doutor André, ele que é endócrino, falou um pouquinho aí sobre a obesidade, que é uma doença crônica, e falou também sobre a nova medicação que foi aprovada aí pela Anvisa, que promete ajudar muito essas pessoas que têm obesidade. O ITT News fica por aqui, até amanhã com muito mais.